Graça e paz, igreja, tudo bem? Tudo na bênção aí, meus irmãos? Estamos aqui mais uma vez para juntos, estudarmos e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E nós hoje estamos na sétima lição da nossa revista Igrejas Consolidando Igrejas Saudáveis. E o tema de hoje é planejamento estratégico. E antes de nós adentrarmos a lição propriamente dita, eu quero te perguntar: qual a missão da sua igreja? Qual a sua missão? Quais são os valores da sua igreja? Quais são os seus valores? Qual o propósito que a PIB em São Pedro tem? Qual o propósito de você como cristão, de você como homem e mulher de Deus, como igreja do Senhor, tem? Qual é a sua missão? Pense nisso. Você já parou para pensar sobre isso? Reflita sobre isso. A propósito, a visão, a missão e o propósito da PIB São Pedro vamos falar todos juntos? Amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Jesus pelo poder do Espírito Santo, tudo isso. Amém? Então fale mais uma vez: amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Jesus. Essa visão é a nossa missão e o nosso propósito. E tudo isso com base nos valores e princípios bíblicos fundamentados na palavra do Senhor. Amém? Então nós queremos, queridos, iniciar essa lição, esse tema tão sugestivo, tão interessante, que é o planejamento estratégico. E o versículo base hoje está em Neemias, capítulo 2, versículo 12, onde fala assim: então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Queridos, todo bom projeto necessita de um planejamento. É fundamental haver bons cálculos para que a execução seja a melhor possível. Observe os primeiros passos de uma construção, por exemplo. Construção de um edifício ou até mesmo da sua casa, da sua futura casa, onde antes mesmo de pilares serem lançados ao solo e fundamentos serem lançados, o projeto começa com uma visão. O projeto começa com ideias. Imagens começam a ser concebidas em nossa mente daquilo que seria ideal. Fazemos desenhos, fazemos rascunhos e compartilhamos com amigos e apresentamos as ideias, por fim, ao engenheiro, onde ele transforma todo esse conjunto de ideias em cálculos e dá vida ao sonho. Logo após isso, é desenvolvido um plano de ação. E esse plano envolve ainda cálculos financeiros e previsão do tempo que será gasto. É necessário envolver, então, nisso tudo, uma boa equipe, uma equipe de confiança em cada passo desse projeto. E tudo isso leva tempo. E pensando nisso, pensando nessa metáfora de construção, ela nos ajuda a pensar na necessidade de um projeto de crescimento sustentável para a igreja local. Então nós vamos tomar por base, como exemplo, a história de Neemias, esse grande homem que atuou na reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Então essa lição está subdividida em 3 tópicos, ou 3 pontos. E o primeiro deles fala que toda tarefa exige um planejamento. Toda tarefa exige um planejamento. Então, por volta de 440 anos antes de Cristo, o povo judeu estava vivendo no exílio. A cidade de Jerusalém estava totalmente destruída e seus muros caídos. E o povo então começaria a voltar para a sua terra. Mas havia necessidade
da reconstrução. Então, surge Neemias, um líder, um grande homem que começa a elaborar um plano. E ele tem essa visão de reconstruir os muros após o exílio. Então, Neemias, ele utilizou para elaborar o seu plano 5 passos. E desses 5 passos, ele começa a ver a necessidade. É interessante isso porque ele consegue subdividir o seu plano em 5 passos. Então ele começa pela necessidade. O que ele identifica nessa necessidade? 2 tipos de necessidade muito sério. O primeiro deles, a física, que era a reconstrução do muro. E o segundo, a necessidade do povo, pois o povo estava aflito e sem esperança. A reconstrução precisava inicialmente empolgar o povo. Mas como ele iria fazer isso? O povo com a moral baixo, do jeito que estava. Então, depois dele promover o próprio desenvolvimento da obra, de ele começar, ele empolgou então esse povo que resolveu ajudá-lo. Você confere lá em Neemias capítulo 2, do 11 em diante. O segundo ponto, o segundo passo foi o problema. Apesar de Neemias ter tido uma visão, ele tinha um problema. E qual era esse problema? Por exemplo, ele era assessor, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ele não podia simplesmente abandonar tudo e ir para Jerusalém cuidar das suas coisas familiares ou particulares. Ele precisava de uma autorização, ele precisava que o rei liberasse ele para ele poder fazer isso aí. Então, ele ainda, além dessa autorização, ele precisava de um apoio financeiro e também político. E Neemias então pediu ao rei autorização para ir para Judá a reconstruir os muros de Jerusalém. E ele deu todos esses passos, sabendo que contava com o apoio maior. Quem era esse apoio maior? Ele era um homem que tinha um incrível temor a Deus. Por isso, ele percorreu todos esses passos para alcançar. Com isso, nós aprendemos que um planejamento nunca vai para frente sem o apoio, primeiro, de Deus e segundo, das pessoas aqui que nos cercam. O próximo ponto, o próximo passo é a avaliação. Neemias fez uma avaliação de tudo que envolvia naquele tempo. Então, antes de resolver o seu problema com o rei, ele avalia ele faz uma avaliação geral da situação. Então ele começou, primeira coisa, lembrando de tudo aquilo que o povo tinha passado. Por que o povo tinha ido para o exílio? Por que o povo estava vivendo dessa forma? Ele lembrou então que tudo isso foi por conta dos erros cometidos, por causa de seus pecados. E ele disse então, assim não basta reconstruir a cidade. É preciso arrependimento, é preciso esse povo se arrepender dos seus erros. Então, com essa avaliação sincera do seu coração, ele ora a Deus, ele busca a Deus e Deus direciona ele com solidez em seu planejamento. Neemias 9 conta a parte dessa oração e dessa questão. O próximo passo, então, é o desafio. Nesse ponto, Neemias chegou então ao grande desafio, que era o que? Levantar recursos para a reconstrução do muro. Ele pediu ao rei que enviasse uma carta para Asaf. Asaf era o guarda da floresta do rei, que cuidava de toda a madeira do rei. Então ele pede para que o rei mande uma carta para Asaf, para que Asaf lhe dê madeira para a reconstrução da casa onde ele ia morar e dos muros de Jerusalém. Passando desse desafio, então Neemias, ele aproveita todas as oportunidades. Olha que interessante, querido. Neemias aproveitou essa oportunidade que lhe foi oferecida.
Quando ele teve a visão, quando ele soube do que os seus parentes estavam passando, ele se entristeceu demais. E ele apareceu e se apresentou diante do rei para servi-lo, servir o seu café. E o rei percebeu que ele estava abatido, percebeu a tristeza de Neemias. E não era uma tristeza por doença ou por problemas físicos. O próprio rei fala: você está abatido de coração, de alma. Então ele aproveita essa oportunidade para falar que a cidade de seus pais estava destruída. Então o rei diz para ele: o que você me pede agora? Neemias 2:4 você pode conferir. Ele então falou do seu plano de reedificar o muro. Oportunidades, gravem isso, queridos, oportunidades que levam o agir, oportunidades que levam a atingir o objetivo planejado não devem ser deixados de lado, ainda que futuramente venhamos a enfrentar oposições. Eu vou repetir: oportunidades que levam a atingir o objetivo planejado não devem ser deixadas de lado, ainda que futuramente venhamos a enfrentar a oposição, que foi o caso que aconteceu, que você pode ler o livro de Neemias, livro maravilhoso que nos ensina grandes coisas, para você saber com mais detalhes, com mais riqueza de detalhe sobre essa questão de oposição, ok? Nós vamos continuar. O segundo ponto, então, tem como subtítulo: todo projeto exige uma boa equipe. Nós vamos então tomar o Novo Testamento como base. O Novo Testamento, onde ocorreu o estabelecimento de muitas igrejas, foi o quê? Foi o resultado do esforço de equipes, trabalhando em conjunto de homens e mulheres que se aplicaram e se dedicaram ao ministério. Atos, capítulo 11, 19-20, 13, de 2-13, conta essa história. Então, muitas vantagens nós vemos nisso, onde o corpo se une para crescer, onde o corpo se ajunta para buscar o seu objetivo, para olhar para a missão. E olha o que acontecia, que interessante. A prestação de contas era normal entre eles, a distribuição e equilíbrio entre os dons espirituais, o equilíbrio das forças de poder e autoridade, o encorajamento e suporte mútuo, a sinergia e esforço multiplicado, o apoio e sustento espiritual da oração, companheirismo na jornada. E nisso, querido, eu quero chamar você, como igreja do Senhor, como PIB São Pedro, não fique parado no seu cantinho, não se deixe se distanciar, ajunte-se, traga ideias, traga sugestões, estejam perto, você precisa se unir, você precisa fazer parte disso, pois uma boa equipe, ela é valorizada. Por quê? Porque ela tem valor e ela vai trazer muitos benefícios para a obra do Senhor. A probabilidade do crescimento e a sobrevivência da igreja com equipes saudáveis e bem organizada é muito maior do que aquelas que têm líderes solitários, do que aquelas que têm líderes sem equipes e sem parceiros. Então, você precisa fazer parte disso. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas qualidades básicas de membros da equipes que são necessários. Primeiro, amar a Deus e a sua obra, temer a Deus e ser fiel à sua palavra, ter vida de oração, a família e o relacionamento conjugal tem que ser estável, alta valorização e convicção da missão e ministério da igreja a qual você é inserido, dons espirituais, especialmente na área missionária, de liderança, administração, fé, ensino, pregação do evangelho, treinamentos bíblico, prático e adequado,
habilidade para trabalhar em equipe e ser ensinável. Talvez esse ponto era o mais difícil, ser ensinável, pois muitas pessoas não querem aprender. Muitas pessoas desperdiçam a oportunidade de aprender, de serem ensinados. Então não seja assim. E o terceiro e último ponto é que todo projeto exige diligência, exige acompanhamento, exige cuidado. O planejamento é o modo de encarar a vida a longo prazo e não a curto prazo. Não é algo que você alcança no próximo trimestre, ou no próximo ano, ou então na próxima década. É interessante que tem um cidadão chamado George Barna que escreveu um livro transformando vidas, transformando a visão em ação. Ele mostra alguns riscos interessantes em todo o planejamento. Por exemplo, ausência de contato com Deus. Nada funcionará sem uma relação de intimidade com o Senhor. Afaste-se de Deus e não haverá compromisso dele com o seu projeto. O primeiro interesse de Deus é com o nosso coração e não com o projeto. A exaustão, a falta de revigorar-se e crescer espiritualmente e continuamente, liderança fraca, falta de treinamento, instrução e maturidade na vida dos líderes, falta de responsabilidade. Nada funcionará se as pessoas não se sentirem responsáveis pelo projeto. A impaciência, todo projeto exige que você olhe para a vida a longo prazo. A falta de foco. Muitas igrejas querem aproveitar todas as oportunidades que aparecem em sua frente, porém, não levam em conta a sua filosofia, o seu foco e o foco do seu ministério. Não disperse o seu olhar, você como líder, você como igreja, para todas as coisas que acontecem ao seu redor ou ao redor do seu ministério. Então, querido, eu quero chamar você mais uma vez. Você que é líder de algum ministério, você que ainda não faz parte da liderança, você é líder na sua casa, se envolva, planeje, trace planejamento. Eu sei que nós temos um sério problema de ir levando as coisas do jeito que do jeito que está indo, né? Como diz aí a música, deixa a vida me levar. Isso infelizmente vai levar a gente para algo ruim. Nós não conseguiremos alcançar um objetivo, nós não conseguiremos alcançar algo para aquilo que Deus nos criou. Então, mais uma vez, nós como igreja do Senhor, nós como filhos de Deus, precisamos nos unir, sermos uma equipe saudável, uma equipe onde temos a capacitação do Senhor, depender dele e viver nele. Eu quero, para encerrar, deixar aqui um desafio para você pensar na sua casa, para você refletir sobre isso. Você consegue enumerar tudo, que a sua igreja pode fazer nos próximos anos com base nas necessidades, problemas, objetivos estruturais e ideias surgidas na comunidade? Você consegue enumerar tudo que a igreja pode fazer, que sua igreja pode fazer nos próximos anos com base nas necessidades, problemas, objetivos estruturais e ideias surgidas na comunidade? Nós estamos vivendo um tempo onde o futuro é incerto aos nossos olhos, aos olhos humanos, mas o futuro é certo no Senhor. O que nós pensamos para o futuro no Senhor como igreja? Não devemos nos desistir, não devemos nos desanimar. Devemos olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, traçar o nosso objetivo com a visão nele, com a visão de PIB em São Pedro, com a visão de igreja do Senhor e alcançá-los para a glória do Senhor. E nunca se esquecendo de que ele não pode ser ausente em tudo isso.
Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo isso. Deus abençoe sua vida, tenha uma semana de vitória no Senhor, você, sua família, sua casa, que o Senhor abençoe sua vida e continue nos acompanhando pelas redes sociais. E muito em breve estaremos juntos nos cursos presenciais para a glória do Senhor. Deus abençoe, grande abraço, amém.